Apesar do Brasil ser um Estado laico, ou seja, não possuir uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial no que se refere aos temas religiosos, o que se vê na prática é exatamente o contrário. A cada 2 anos, período que intercala as eleições no país, cresce o número de representantes de entidades religiosas ocupando cargos eletivos, tanto na esfera federal quanto na estadual e municipal. Somente no Congresso, dos 513 deputados federais, 76 compõem a chamada bancada evangélica. Se juntar com os representantes da Igreja Católica, principal denominação religiosa do país, este número pode dobrar. Para o padre Nelson Tacchini, o relacionamento entre igreja e Estado não é uma aproximação, e sim uma presença necessária e sugerida pela própria direção da instituição romana. A presença da igreja a partir do seu ensinamento, a partir das suas ações, e que elas são repassadas através de pessoas que são católicas ou até mesmo pessoas vinculadas mais diretamente pela ordem sacra à Igreja Católica. Então, essa aproximação visa tão somente auxiliar ao Estado a gerir as coisas públicas. Com relação à formação de grupos políticos segmentados, o padre declara não saber se a criação de bancadas é conveniente. Olha, eu não saberia dizer se isso é conveniente ou não, porque senão a igreja, através de bancadas políticas, hoje é tão digamos, claro isso, notório, né? Formaria, de repente, um outro partido. Eu penso que a igreja ela deve estar inserida em todas as outras áreas, com o seu pensamento, né, mobilizando, seja o partido, seja a instituição, para que se busque as melhores coisas para gerir uma cidade. Caso contrário, nós partiremos para um segmento religioso, um sectarismo, para um fundamentalismo religioso até, no intuito de repassar tão somente a fundamentação teológica a que determinadas igrejas ou correntes religiosas se fundamentam, que nem sempre são correntes religiosas fundamentadas em cima dos valores e princípios do Evangelho. Em Itajaí, dos 12 vereadores, 2 são ligados às comunidades eclesiais de base. Dos protestantes, nesta legislatura não há nenhum vereador vinculado de forma oficial à Igreja Evangélica. Para os próximos anos, será possível visualizar um crescimento ainda mais expressivo de representantes religiosos nas esferas políticas, tanto em nível regional como em todo o país, principalmente entre os protestantes. O Brasil já é um dos países mais católicos do mundo, mas segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2020 os evangélicos vão ultrapassar os 50% da população. Para se ter uma ideia do crescimento desse segmento da população, em 1970, o censo registrava 4.800.000 protestantes. Uma década depois, o número era de 7.900.000 evangélicos. De 91 até o ano 2000, eles deram um salto de 13 milhões para mais de 26 milhões. O pastor Ivan Tobes, da Igreja do Evangelho Quadrangular, é o exemplo prático de líder religioso com participação na vida política. Ele já foi vereador em Rio Negrinho, ocupou cargos de confiança em Joinville e, nesses quase 2 anos em Itajaí, pretende lançar e apoiar um candidato da igreja na próxima eleição. A Igreja Quadrangular, ela atua também abertamente, transparentemente, digamos assim, né, no meio político. Nós temos em cada cidade um coordenador de ação política, nós temos no estado um coordenador estadual. Proximamente, né, o ano que vem, teremos eleições municipais e a igreja, na grande maioria das cidades do estado de Santa Catarina, vai lançar o seu representante. Poderá ser um pastor, pastora, poderá ser um membro da igreja, alguém com vínculo, né, com a igreja, uma pessoa evangélica. No caso de Itajaí, nós já temos, inclusive, alguém escolhido, vamos lançar como candidato, com o apoio de todas as igrejas evangélicas quadrangulares de Itajaí. Já temos candidato em Balneário Camboriú, em Camboriú também temos candidatos, né? E nas grandes cidades, certamente teremos candidatos. Para Ivan, há muitos fatores que condicionam as igrejas a terem representantes na política. Um dos principais motivos é acompanhar a criação de leis que muitas vezes vão contra os princípios cristãos. Na última eleição para presidente, por exemplo, quando houve aquele levante, né, contra o projeto de lei que estava para ser votado, né,
a questão do aborto, questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo, digamos assim, quem foi que se levantou? Foram os religiosos, né? E o Estado viu, então, o movimento que aconteceu no Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Então, como eles veem que é uma força, que não é mais uma minoria, mas já realmente o pessoal tem voz ativa, e aí, claro que eles vão querer trazer para o lado deles, uma tensão, aquela questão, né? Eu não posso com eles, vou me unir a eles, não é? De acordo com o analista político Magru Floriano, apesar do Brasil ser um Estado laico, a presença dos religiosos na política sempre existiu. Antigamente, quando a Igreja Católica mantinha o monopólio religioso no Brasil, os padres mesmo, eles participavam diretamente na política brasileira como deputados, como senadores, como vereadores e tudo mais. Então nós tivemos muitos representantes da Igreja Católica na vida política brasileira, muitos mesmo. Certo, mas o Brasil é um Estado laico. O senhor acha que essa relação entre Igreja e Estado, ela não se torna uma relação, não sei se eu posso usar o termo mais promíscuo? Não, porque é o seguinte, assim como vai ter a bancada religiosa no Congresso, vão lutar a bancada vai lutar pelo interesse do ensino religioso, por exemplo, das escolas confessionais, como é o caso do Colégio Salesiano, Colégio São José, Escola Adventista, como tem aqui em Itajaí e tudo mais, eles vão lutar por esse interesse. Nós vamos ter outros grupos no Congresso, como é a bancada ruralista, como é a bancada da educação, que é vinculada aos professores, e isso daí é um processo democrático.